Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre lei de Hess, um dos tópicos mais importantes da termoquímica, muito cobrado no Enem, em vestibulares e em diversos concursos, onde a termoquímica é um dos assuntos avaliados, ok? Eu sou Márcio Coelho e esse é o canal Mais Química. Bom pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a lei de Hess. A lei de Hess é um dos assuntos aí que às vezes cai no Enem, cai em outras provas aí, é bem simples da gente entender. Então o que acontece? Segundo a lei de Hess, é possível a gente dividir uma reação química em duas ou mais etapas. Muitas vezes a gente não tem como determinar diretamente a entalpia, né, o ΔH daquela reação que a gente está estudando. A gente teria que ir para o laboratório fazer essa reação. Por quê? Porque a gente não tem os dados, né, de ΔH de formação das substâncias que participam da equação, não tem nenhum gráfico. Então, qual outra possibilidade, sem ser fazer a parte prática, né, para determinar o calor envolvido naquela reação? É usar a lei de Hess. A lei de Hess nada mais é do que o seguinte: se eu tenho uma equação que pode ser dividida em duas ou mais etapas, e eu tenho o ΔH, né, dessas reações, né, dessas etapas, o que acontece? O ΔH da reação global, da reação que eu quero chegar, vai ser a soma do ΔH daquelas equações, né, daquelas etapas. Vou explicar isso agora, na prática. Então vamos lá. Segundo a lei de Hess, a variação total da entalpia da reação é igual à adição das entalpias de cada uma das etapas. Veja o exemplo a seguir. Então aqui, ó, a entalpia de combustão de 1 mol de hidrogênio no estado padrão, determinada experimentalmente, é igual a menos 241,8 kJ. Ou seja, a reação ela é exotérmica. Essa aqui é a energia liberada. A equação termoquímica dessa reação é... Bom, a gente tem aqui a equação termoquímica com valor de ΔH. Essa reação ela pode ser dividida na prática, ela pode ocorrer em duas etapas, né? A equação global é o quê? É hidrogênio gasoso mais oxigênio gasoso gerando água gasosa. Mas na prática ela poderia ocorrer em duas etapas. Seria o hidrogênio gasoso mais o oxigênio gerando água líquida e aí depois a água líquida gerando a água gasosa. E cada uma dessas etapas tem um valor de ΔH. Se eu somar essas duas etapas, eu obtenho a equação global. E se eu somar também os valores de ΔH dessas duas etapas, eu tenho o valor de ΔH da minha equação global. Então vamos analisar aqui, ó. Observe que a adição dessas duas equações corresponde à equação de combustão do hidrogênio, produzindo água gasosa. Observe ainda que a adição das entalpias de cada uma das etapas também é igual a menos 241,8 kJ, conforme estabelece a lei de Hess. Então, se eu tenho uma reação que pode ser dividida em etapas, ok? Se eu somo o valor de ΔH dessas etapas, eu tenho o valor de ΔH daquela equação, da equação global. E se eu somar as etapas, também eu tenho a equação global do meu processo. Então, a lei de Hess é justamente isso, ok? Nós vamos fazer dois exemplos onde eu vou passar alguns macetes para vocês. A lei de Hess é extremamente importante, pois possibilita a determinação de um valor desconhecido de entalpia para uma reação a partir de outras reações com ΔH conhecidos. Então, a lei de Hess na prática é isso. Eu tenho uma equação que eu quero determinar o valor de ΔH, mas eu tenho outras equações que podem ser combinadas para gerar essa equação. Então, o que eu faço? Justamente isso. Eu combino essas outras equações de forma a gerar a equação que eu quero determinar o valor de ΔH, depois basta eu fazer a conta com os valores de ΔH de cada uma dessas equações aí. Então vamos ver dois exemplos para a gente ver como que funciona. Exemplo 1. O cloreto de hidrogênio pode ser obtido aquecendo-se uma mistura de ácido sulfúrico e cloreto de potássio, de acordo com a equação. Então a gente tem aqui, ó, 2KCl mais H2SO4, gerando 2HCl mais K2SO4. Calcule a variação de entalpia em kJ para esta reação, usando as seguintes equações termoquímicas. Então foram dadas aqui duas equações termoquímicas, ok? Mas a equação que a gente quer determinar o valor de ΔH
é a equação de cima. Então, o que a gente tem que fazer? Combinar essas duas equações de forma a chegar nessa. E na hora de combinar, como que é feito isso? Bom, eu tenho que verificar o que tem nessa equação que vai aparecer no produto ou no reagente, ok? De forma que, o que eu posso fazer com essas equações? Bom, eu posso multiplicar a equação por algum valor. Quando eu multiplico alguma substância, eu tenho que multiplicar todas pelo mesmo valor e também multiplicar o valor de ΔH. Eu posso dividir, e aí eu vou ter que dividir todos os coeficientes de balanceamento, inclusive o valor de ΔH. Eu posso inverter a equação. Se eu inverter a equação, eu inverto o sinal do ΔH aqui, ó. Se é negativo, fica positivo. Então essas são as operações que eu posso fazer com cada uma dessas equações. Então o que eu faço com cada uma dessas equações? Eu vou avaliar se eu vou inverter, se eu vou multiplicar, se eu vou dividir por algum valor. Depois eu somo as duas e o objetivo é obter essa daqui, quando eu combinar essas duas. Então vamos fazer isso aí na prática agora. Bom, pessoal, então vamos lá. Como que a gente resolve esse exercício? Então o que a gente tem que fazer? Bom, a gente precisa chegar nessa equação global, a partir das outras duas equações. Então o que a gente faz? Vamos avaliar uma a uma. Primeira equação, a gente tem HCl como um reagente. Na equação que eu quero chegar, que eu quero determinar o valor de ΔH, HCl está como um produto. Então o que eu faço? Com essa equação, vou inverter ela. Então ficaria assim, ó. KCl sólido mais água líquida vai gerar o quê? HCl gasoso mais KOH sólido. Bom, pessoal, se eu inverter a equação, o que acontece com o valor de ΔH? Inverte. Então, se o ΔH era menos 203,6, então o ΔH agora vai ser mais 203,6. Então, fica dessa forma, ok? Bom, além disso, a gente tem uma questão aqui, ó. Na equação global, eu tenho 2 HCl. Nessa equação aqui, olha, eu só tenho 1. E não tem nenhum outro HCl na outra equação para poder somar. Então, o que eu faço? Além de ter invertido a equação e invertido o valor de ΔH, o que eu posso fazer? Multiplicar a equação toda por 2. Então, aqui fica 2, 2, 2, 2. E o que acontece com o valor de ΔH? Fica multiplicado por 2. Então, o valor de ΔH aqui padrão, na verdade, vai ser o quê? 407,2 kJ. Tranquilo? Ok. O que eu faço com a segunda equação? Bom, a segunda equação, vamos verificar aqui. Ó, HCl está aqui como reagente. Aqui ele está aqui como reagente. 1 e 1, beleza. KOH não aparece. K2SO4 está aqui como produto e aqui como produto. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar essa equação aqui do jeito que está. Porque parece que vai dar certo. Então, vamos só reescrevê-la aqui, ó. Então, vai ficar H2SO4 líquido mais 2 KOH sólido, gerando K2SO4 sólido mais 2 H2O líquido. E o valor dessa equação, o ΔH, é o mesmo, não fiz nada com ela, então vai ser menos 342,4 kJ. Beleza, e agora o que eu faço? Eu somo as duas equações. Como que eu sei se está certo? Se eu somar e eu conseguir obter a equação que eu quero determinar o valor de ΔH, quer dizer que eu fiz certo. Então, vamos ver aqui, olha. Aqui eu tenho... Vamos ver o que pode cortar. Tudo que for igual no reagente e no produto eu posso cortar. Tem 2 águas líquidas no reagente, 2 águas líquidas no produto. O que mais que eu tenho aqui? 2 hidróxidos de potássio no reagente, tem 2 hidróxidos de potássio no produto. Agora, o que eu faço? Se não der para cortar mais nada, eu escrevo a equação. Só dá para cortar o que for igual no reagente e no produto. Então, ficaria assim, olha. O que eu tenho no reagente? Bom, eu tenho 2KCl. Então, vamos escrever aqui, né? 2KCl sólido. O que mais que eu tenho no reagente? Ácido sulfúrico.
H2SO4 líquido, só tenho isso, né? Que vai gerar o quê? O que eu tenho no produto aqui? Olha, eu tenho 2HCl gasoso, 2HCl gasoso, mais K2SO4 sólido. Bom, cheguei na equação que eu quero determinar o valor de ΔH, tá igualzinha lá de cima? Tá. Beleza, o que eu faço agora? Agora é só fazer a conta com os valores de ΔH. Então, basta eu fazer a conta aqui, ó. 407, né, ,2, ele é positivo, menos 342,4. Então, o valor de ΔH padrão, se eu fizer a conta aqui, vai dar mais 64,8 kJ. Ou seja, então vai ser a letra C. Então, o que eu fiz aqui na verdade? Eu basicamente inverti a primeira equação e multipliquei por 2. Por que eu inverti? Bom, porque o KCl aqui, ó, que está aqui no produto, aparecia no reagente. O HCl que está aqui no reagente aparece aqui no produto. Então, eu tive que inverter essa equação. Para na hora que eu somar, as substâncias aparecerem nos lugares corretos. Quando eu inverti, o sinal do ΔH inverte. Segunda coisa que eu fiz foi multiplicar por 2. Por quê? Na equação que eu quero chegar tem 2HCl, 2KCl. E nessa aqui só tinha 1. A segunda equação, não precisei de fazer nada. Por quê? Analisando as substâncias que estão aqui, que estão na minha equação global, elas estão em mesmas quantidades e nos locais corretos, né? Reagente, reagente. Aqui o K2SO4, produto, produto. Ok? Então é basicamente isso. Aí eu somei as duas equações. Lembrando que eu tive que multiplicar aqui o ΔH por 2, porque eu multipliquei a equação por 2. Tudo que eu fizer com a equação, eu tenho que fazer com o valor de ΔH. E aí a gente obteve a resposta. Exemplo 2, caiu no Enem em 2017. O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como hematita, magnetita e a wustita. Na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em alto-fornos em condições adequadas. Uma das etapas nesse processo é a formação do monóxido de carbono. O CO gasoso é utilizado para reduzir o óxido de ferro 2 sólido conforme a equação química. Então a gente tem a equação aqui onde o óxido de ferro 2 reage com monóxido, produzindo ferro metálico mais gás carbônico. Então tá assim, ó, considere as seguintes equações termoquímicas. Então nós temos 3 equações termoquímicas, e aí ele fala o seguinte: o valor mais provável do ΔH padrão em kJ por mol de FeO para a reação indicada do FeO sólido com o CO gasoso é. Então o que ele quer que a gente faça? Ele deu essa equação e ele quer que a gente determine o valor de ΔH dessa reação utilizando as 3 outras equações. Então, o que a gente vai ter que fazer? Nós teremos que combinar essas 3 equações de forma a chegar nessa. E aí, a gente tem como calcular o valor de ΔH. Então, vamos lá. Bom, pessoal, a gente precisa combinar essas equações de forma a chegar nessa equação de cima. A gente pode multiplicar a equação, e aí tem que multiplicar todos e o valor de ΔH. A gente pode inverter a equação, e aí devemos inverter o valor de ΔH. Mas a regra é a seguinte: a gente tem que combiná-las de forma a chegar nessa. Ou seja, aplicar a lei de Hess. Quando a gente conseguir fazer isso, basta fazer a conta com os valores de ΔH. Ok? Então vamos lá. Primeira equação. A gente tem esse F2O3 que não aparece na minha equação global. Então ele não serve de comparação a princípio. O interessante é você pegar aquela substância que só está nessa equação e que aparece lá. Que é o caso do ferro. Ele não está em nenhuma outra equação. E aqui ele aparece como um produto. E aqui ele já está como um produto. Então, vou deixar a primeira equação do jeito que ela está, a princípio. Então, vai ser o quê? Vamos escrever aqui, ó. Vai ser o Fe2O3. Não vou colocar o estado físico para ganhar tempo. Mais 3CO, gerando 2Fe, mais 3CO2. E aí, o valor de ΔH dessa reação é de menos 25. kJ por mol. Beleza. Segunda equação. Vamos avaliar aqui, olha. A gente tem o FeO que aparece lá no reagente. E aqui ele está como um reagente. Beleza. Beleza.
Só que a gente tem um Fe3O4 que está aqui, que não aparece lá. E na primeira equação tem esse Fe2O3, que também não aparece lá. Então o que acontece? Eu preciso de multiplicar as equações de forma que essas substâncias que não aparecem na minha equação global, elas desapareçam. Então vamos pensar aqui, olha. Se eu deixar essa equação do jeito que está, aí vamos imaginar que eu deixo ela como está. Eu vou para a próxima. Se eu for para a próxima, o que eu posso fazer com ela? Aqui tem duas espécies que não aparecem na minha equação global. Então essas espécies têm que cortar. Para cortar, tem que ter outra igualzinha no produto. Então, por exemplo, aqui, olha, esse 2F3O4, ele aparece na minha equação? Não. Então eu preciso ter um idêntico no produto, que está aqui, né? Só que eu preciso ter a mesma quantidade para poder cortar e ele desaparecer. Logo, daí eu concluo que a equação 2 precisa ficar multiplicada por 2, né? Para poder cortar essa substância e ela não aparecer na minha equação global. Só que quando eu multiplico uma substância, eu tenho que multiplicar tudo e o ΔH. Então vamos lá. 2 vezes 3 vai dar 6. 6FeO, ok? Mais, estou multiplicando por 2, né? Vai ficar 2CO2, vai dar o quê? 2Fe3O4 mais CO. O ΔH é menos 36, só que o que eu fiz com a equação? Multipliquei por 2, então isso aqui fica multiplicado por 2. Então a minha última equação, eu vou deixar do jeito que está. 2Fe3O4 mais CO2, gerando 3Fe2O3 mais CO. E aí o valor de ΔH vai ser 47 kJ por mol. Então aqui é positivo. Ok, pessoal? Por que eu deixei do jeito que está? Porque esse aqui corta com esse, aí não aparece na minha equação global. Só que tem outra substância aqui que precisa cortar, que é o 3Fe2O3. Por quê? Porque não aparece na minha equação global, na equação que eu quero chegar. Então, o que eu faço? Para ele sumir daqui, ele precisa aparecer no reagente, na mesma quantidade. Ele está lá na minha primeira equação, só que só tem 1. Então, eu vou multiplicar a primeira equação por 3. Então, aqui 3 vezes 1 vai dar 3. 3 vezes 3 aqui vai passar para 9. 3 vezes 2 aqui vai passar para 6. 3 vezes 3 aqui vai passar para 9. E aí, o que eu faço com o valor de ΔH? Como eu multipliquei a equação toda por 3, então eu vou ter que multiplicar por 3. Beleza, o que eu faço agora? Somo. Se eu chegar na equação global, quer dizer que minha conta está certa. Então vamos lá aqui, olha. 2Fe3O4 pode cortar com 2Fe3O4. 3Fe2O3 pode cortar com 3F2O3. Ok, pessoal? Na minha equação 2 aqui, nessa equação 2 eu multipliquei todo mundo por 2, né? Então ficou aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Aqui ficou 2CO2, 2F3O4. Só faltou aqui, ó, o CO, né? Tem que colocar um 2 aqui na frente. Beleza? Então vamos continuar cortando aqui, olha. No reagente eu tenho 9CO. No produto eu tenho 2CO com mais um 3. Então eu vou cortar esses 3 aqui com 3 aqui, né? Tinha 9, então ainda vai sobrar 6. Ok? Então 3 COs desses 9 cortou com esses 3 COs aqui. CO2 no reagente eu tenho 3, no produto eu tenho 9. Então esses 3 aqui, eles cortam com 3 desses 9, ainda sobram 6. Então vamos ver em qual equação que a gente chega aqui então, pessoal. Então aqui, olha, o que a gente tem? A gente tem 6FeO mais 6CO, que está dando o quê? 6Fe mais 6CO2. Se eu fizer a conta aqui, olha, o ΔH disso aqui. Então aqui, olha, vai dar menos 75, menos 75. Então isso aqui vai dar menos 75. Esse aqui vai dar menos 72.
Então, menos 75 com menos 72 dá menos 147. Com mais 47, então vai dar 100 kJ por mol. Só que aqui ficou tudo 6, né? 6, 6, 6 e 6. E a equação lá em cima, que a gente quer determinar o valor de ΔH, é 1, 1, 1 e 1. Então, o que que a gente pode fazer? Dividir tudo por 6. Se a gente dividir tudo por 6, aí vai ficar quanto? FeO mais CO vai dar Fe mais CO2. E aí, o que que eu faço? Como eu dividi a equação toda por 6, eu divido o valor de ΔH também por 6. Então, vai dar 100 dividido por 6. Aqui, na verdade, era menos 100, né? Que era menos 147 mais 47. Então, vai dar menos 100. Menos 100 dividido por 6. Então, vai dar aproximadamente menos 16,6 kJ. Beleza? Ou seja, o valor mais próximo, então, aqui vai ser o da letra B, menos 17. Tranquilo? Então, o que que a gente fez aqui? A gente pegou a primeira equação e multiplicou por 3. Então, a primeira equação aqui, olha, ficou multiplicada por 3, a segunda por 2. Ok? Depois, a gente somou tudo, né? Então, o que está igual no reagente e produto corta. No caso do CO e CO2 sobra, né? Por exemplo, que tinha 9 CO. Cortou com 3 CO aqui, né? Então, ainda sobra 6. No caso do CO2, tinha 9 CO2 no produto. E tinha 3 CO2 no reagente. Então, esses 3 do reagente corta com 3 do produto e ainda sobra 6. E aí, a gente chega nessa equação. Só que está 6 para 6 para 6 para 6, né? Só que a gente quer o valor de ΔH para a equação onde os coeficientes estequiométricos sejam igual a 1. Então, eu dividi a equação por 6 toda. E aí, o que acontece com o valor de ΔH? Também fica dividido por 6. Então, é isso aí, pessoal. A gente acha a resposta. Então, lei de Hess é isso. É a gente combinar equações de forma a chegar naquela equação que a gente quer determinar o valor de ΔH. Para fazer essa combinação, a gente tem que inverter, multiplicar as equações ou até mesmo dividir. Tudo que a gente fizer com a equação, a gente faz com os valores de ΔH. Se inverter a equação, inverte o sinal do ΔH. Se multiplicar, multiplica o ΔH. Se dividir, divide. Depois basta fazer a conta com os valores de ΔH no final. E aí achar o valor do ΔH da reação. É isso aí. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado da aula, que tenha contribuído mais um pouco para a sua formação. Deixe seu comentário, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima.